Olá, sejam muito bem-vindos ao De Bem com Você. Hoje o nosso encontro é com algo que nos acompanha por toda a vida, mesmo quando a gente ainda nem sabe dar nome a isso, o nosso temperamento. Ele influencia nas emoções, nas escolhas, relações e até na forma como a gente enfrenta os desafios do dia a dia. Para nos ajudar a entender melhor esse universo, eu recebo aqui no estúdio Delcimar Cunha, que é aconselhadora biográfica e psicopedagoga. Delcimar, que alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite, Gisele. E muito bom falar sobre os temperamentos. Sim, com certeza. Será um programa incrível. Será mesmo. E eu agradeço também, é claro, a tradução em Libras da Tamires Caetano nesse programa aqui, proporcionando acessibilidade para a comunidade surda. Tamires está aqui do meu ladinho. Muito obrigada, viu, Tamires? Vamos lá, entender um pouquinho mais sobre temperamento. Aprendi? Del, para a gente começar, explica para a gente primeiro, assim, o que quer dizer quando a gente fala temperamento? Aquela pessoa tem um temperamento muito difícil. Como explicar o temperamento? Bom, para falar sobre temperamentos, a gente precisa pensar em temperos, em têmperas. Então, o temperamento é aquilo que dá tonalidade para o nosso jeito de ser, o colorido do nosso jeito de ser. E tem a ver com o nosso humor, né? Como que a gente lida com as situações. Então, como que eu recebo as situações que vem de fora, do mundo exterior, e como que internamente eu processo essas informações. Del, me fala uma coisa, esse temperamento, geralmente a gente nasce com um tipo específico de temperamento ou é possível moldar ao longo da nossa vida? As duas situações. A gente nasce com as características desse temperamento, mas é no segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, que a gente vai conseguir identificar melhor qual é o seu temperamento. E o meio também influencia na constituição desse temperamento. E ao longo da vida é interessante que a gente consiga desenvolver características dos 4 temperamentos. Sim, já que você falou dos 4 temperamentos, essa é a minha próxima pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre cada um? Vamos. Acho que a gente pode começar aqui falando sobre o temperamento colérico. Sim. O colérico, então pensa aí na cólera, né? Então uma pessoa que é mais raivosa, um temperamento muito forte, a gente pode comparar esse temperamento à qualidade de um bom líder, mas podemos também pensar num militar. O andar dele é bem forte, bem marcado no chão. É agora que eu preciso fazer as coisas. Então, tem um poema do Carlos Drummond que diz assim: havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. O temperamento colérico, quando ele encontra essa pedra, ele vai dizer assim: havia uma pedra no meio do caminho, não há mais. Aí você fala: não, mas aquela pedra era minha, eu queria aquela pedra. Agora eu já tirei, ele já resolveu o problema. Não importa se o problema é seu ou do outro, vamos pensar nessa pedra como um problema. Então ele é daquele que resolve rapidamente as situações. Ai, perfeito, ficou muito claro. E as características do sanguíneo? O sanguíneo a gente pode comparar a uma borboleta, porque são pessoas leves, o andar é saltitante, os cabelos tendem a ser mais encaracolados, mais soltinhos. Onde uma pessoa sanguínea, do temperamento sanguíneo chega, ela traz alegria, ela traz leveza para aquele ambiente. Agora pensa lá havia uma pedra no meio do caminho. Como que será que o sanguíneo reagiria a essa pedra, né? Ele pula a pedra? Ele chega e fala assim: tinha uma pedra aqui, eu nem vi. Ótimo. Nossa, eu nem vi. E essa é a forma dele lidar com os problemas. Enquanto o colérico tem essa proatividade, tem uma ação no mundo muito forte, o sanguíneo, aquilo não o afeta tanto. Tudo bem, tá tudo bem. Isso não significa que ele não resolva problemas. Cada temperamento resolve o problema, mas cada um tem um jeito de resolver. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fleumático. Então, o fleumático, na interação com o mundo, né, com a ação no mundo externo, é bem diferente do colérico. O colérico vai lá e faz e resolve, né? O fleumático não. O fleumático, ele fica muito dentro dele. O mundo interno dele é muito rico para ele. Ele gosta de ficar lá dentro. Então, quando ele fala, eu estou bem aqui, ele está bem aqui.
Agora, pensa lá no fleumático encontrando a pedra no meio do caminho. Ele diz assim, havia uma pedra no meio do caminho. Então, ele senta, ele analisa todo o contexto, toda a situação e aí, então, ele toma uma atitude. São pessoas que gostam de rotina, de processos. Ai, perfeito. E por fim, não menos importante, vamos falar agora dos melancólicos, né? Tá. Melancólicos, relacionado à melancolia, fica mais fácil de entender. Se a gente pensa nessa interação com o mundo, o melancólico, ele é muito afetado pelo que acontece no mundo externo. Ele vai dizer assim, nossa, isso aconteceu por minha causa, eu que causei isso. Ele é muito empático com a dor humana por conta dessa sensibilidade mais aguçada, né? Agora, como que ele vai agir quando ele encontra a pedra? Senta e chora. Então, uma brincadeira, ele vai dizer assim, colocaram essa pedra no meio do meu caminho. Entendi. Você sabia que eu vim aqui hoje, Gisele, por isso você colocou essa pedra aqui. Gente, muito interessante. E aí ele vai sofrer, porque ele é o mundo do melancólico, esse mundo interno muito forte, muito intenso, mas ele também resolve o problema. Ótimo, que bom que todos resolvem os problemas. Olha só, gente, está muito interessante esse assunto e no próximo bloco a gente vai sair da teoria e ir direto para a vida real. Você vai conhecer a história da Lúcia. Ela é manicure, pesquisou e descobriu qual que é o tipo de temperamento que ela carrega e com esse autoconhecimento ela transformou a forma de como levar a vida profissional e pessoal. Então fica aí que nós já voltamos, daqui a pouquinho. De volta, entender o próprio temperamento pode ser um divisor de águas. O repórter Rafael Ramos e o cinegrafista Luiz Fernando Madonna foram conhecer a Lúcia, que topou contar pra gente como essa descoberta mudou de vez a rotina pessoal e profissional. Del, vamos conferir juntos? Vamos. Temperamento. É uma palavra que a gente utiliza bastante para definir pessoas calmas, intensas, explosivas, mas nada mais é que a personalidade de cada um, como cada pessoa vai reagir às dificuldades e enfrentamentos na vida. Trabalhando diariamente como manicure e lidando com diferentes perfis de clientes, a Lúcia sentiu a necessidade de se conhecer melhor. Foi assim que ela começou a estudar os temperamentos e a criar estratégias para se comunicar com mais equilíbrio no trabalho. Eu comecei a me interessar porque eu trabalhava com pessoas, sempre trabalhei com pessoas, então eu precisava ter uma estratégia para poder lidar com pessoas. Então foi aonde eu comecei a pesquisar e a fazer cursos através para poder saber a respeito dos temperamentos, né? Nesse processo de autoconhecimento, a Lúcia descobriu que o temperamento predominante é o fleumático. Ela se reconheceu do jeito mais calmo e paciente, mas também falou das dificuldades e os desafios que essas características podem trazer. Uma pessoa fleumática é uma pessoa de característica leal, muito boa, muita gente boa, pacificadora, é da paz, que busca, não busca conflitos, entre ser feliz e ter razão, ela sempre prefere ser feliz. Eu tinha dificuldade pelo fato da pessoa fleumática, ela é muito procrastinadora. Deixa tudo para amanhã, né? Então, eu tinha essa dificuldade, mudanças, eu tenho muita dificuldade com mudanças. Se eu entrar na minha zona de conforto ali, acabou. Então, se eu tiver que mudar, eu sofro, eu tenho até crise de ansiedade, para você ter ideia. Além do fleumático, existem outros 3 temperamentos principais que são o colérico, o sanguíneo e o melancólico. O colérico é mais intenso e decidido, já o sanguíneo, comunicativo e expansivo, e o melancólico, mais sensível e detalhista. Nenhum é melhor que o outro, todos influenciam a forma como a pessoa reage às situações do dia a dia. Em casa, a Lúcia conta que o temperamento mais tranquilo pode gerar desafios na convivência familiar. Já no trabalho,
A calma acaba sendo uma facilidade no atendimento e na relação com as clientes. Porque o fleumático, ele gosta de procrastinar. O fleumático, ele é uma pessoa mais lenta, ele é considerado uma pessoa mais lenta, né? E a família fica, você tem que fazer, não, corre, acelera. No trabalho, se a cliente já é cliente antiga, para mim, de boa, porque aí a gente já conhece o temperamento, a gente consegue lidar. Mas, geralmente, se for uma cliente nova, aí é um desafio. Aí eu vou conhecendo o temperamento, às vezes chega a pessoa que, vamos supor, é uma colérica, aí ela chega com a carinha mais de brava, mais fechada, não quer muito assunto. Aí eu vou conversando, até a pessoa vai se soltando mais um pouquinho e para mim é de boa. A partir da própria experiência, a Lúcia deixa um recado. Tem vários cursinhos que você pode fazer também, buscar um psicanalista que pode te ajudar também no temperamento. Então você vai aprender a lidar melhor com você e com as pessoas. Obrigada, Lúcia, pela participação no programa, muito especial. Agradecemos também, é claro, essa dupla infalível, Rafael Ramos e Luiz Fernando Madonna, com essa entrevista que foi super bacana. Del, dá para perceber direitinho ali os temperamentos, né? O que mais ficou muito claro e evidente nesse comportamento fleumático que a Lúcia descobriu que ela tem? Então, o fleumático, ele tem essa tranquilidade, porque ele gosta de viver os processos. Ele gosta de viver os ritmos, a rotina. E aí é importante em cada um dos temperamentos, você precisa identificar quais são os pontos fortes, aquilo que te ajuda no dia a dia, e aqueles que podem te atrapalhar, que foi o que ela trouxe. Né? Em casa, as pessoas ficam falando, olha, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, no ambiente de trabalho. Ela é um pouco mais lenta e aí chega uma pessoa mais apressada. Então, quando você consegue trazer luz, clareza para as qualidades que você tem, aquelas que te ajudam e aquelas que por um momento pode te atrapalhar. Então, você vai em busca das qualidades dos outros temperamentos. Como que eu faço para desenvolver essas outras qualidades? E aí sim, eu tenho uma harmonia entre os temperamentos. Ai, perfeito. E quando eu descubro, igual no caso dela, é muito interessante, né? Ela pesquisou, ela foi atrás, ela quis entender qual que é o temperamento dela. A gente pode falar que é uma maneira da gente reconhecer os nossos desafios e aí aquilo que você falou, né? Corrigir ali a rota. Eu costumo dizer que temperamentos é um instrumento do nosso GPS, sabe? Ele vai te ajudar a redirecionar a rota, olhar, olha, é por aqui que eu vou, é por ali que eu vou, como que eu faço. Então, é uma ferramenta muito importante para o nosso autoconhecimento. E até pensar que tem dias de que a gente vai acordar mais colérica, eu posso acordar mais melancólica, mais sanguínea. As pessoas que gostam de acordar cedo, por exemplo, né? Provavelmente aí tem um temperamento sanguíneo, os melancólicos vão gostar de acordar um pouco mais tarde. Então, como que você desperta e como que no dia a dia você se percebe nessa relação com o mundo externo, seu mundo interno com o externo. É isso que vai nortear o seu temperamento. E eu imagino que todo esse conhecimento ajuda muito, inclusive, no nosso relacionamento com as outras pessoas, né? Compreender o outro, porque às vezes não é porque a pessoa olha, a gente tem a mania de falar, poxa, você tem que ser, igual ela citou na reportagem, né? Que o marido, você tem que ser mais rápida, você tem que ser mais ágil, a família, né? Falando em casa. E não é que a pessoa é lenta, ela só quer enxergar direitinho ali que tá tudo certinho para ela de fato definir o que realmente vai fazer, é isso. Olha, eu gosto de um exemplo muito bom, é assim, você quer pedir alguma coisa para alguém, se você quer pedir um projeto aprofundado, filosófico, peça para o melancólico. Ele vai lá, ele tem profundidade nas coisas, então ele vai buscar profundidade do conteúdo e vai te entregar. Se você quer fazer mudanças rápidas, chama um colérico. Então, se você precisa de um gestor na empresa para fazer umas mudanças mais rápidas, chama um colérico que ele tem essa força, ele tem essa habilidade, ele tem essa qualidade. Você quer alguém para a área da comunicação, que leve as informações de um lado para o outro. Qual temperamento será?
Sanguíneo? Sanguíneo, né? A borboletinha que faz assim. Então, ele leva a comunicação e ele consegue levar essa informação com mais leveza. Agora, você precisa formar essa equipe que está muito agitada, que precisa de tranquilidade, precisa de uma formação contínua, processual. Chama o fleumático. Então, essas qualidades integradas em nós, é uma maravilha. Ai, que ótimo. Olha só, eu estou aprendendo direitinho aqui os temperamentos e eu tenho certeza que você em casa também. E no último bloco, a gente vai ampliar esse olhar. Vamos falar sobre todos os temperamentos, aprender a conviver melhor com as diferenças e a gente vai passar aqui uma pincelada também com orientações práticas para o nosso dia a dia. Então fique aí, é logo depois do intervalo, um resumo bem bacana de todos esses tipos de temperamento para você viver melhor aí, a sua vida pessoal, profissional, todas as áreas. Então, nós voltamos já já, fica aí. Estamos de volta com o De Bem com Você. Agora é hora de transformar informação em ferramenta prática para a nossa vida. Vamos falar sobre escolhas, relações e equilíbrio entre os temperamentos. Então, Del, agora começa aqui como equilibrar esses temperamentos. Por exemplo, como que um colérico pode buscar mais equilíbrio emocional? Então, primeiro ele precisa entender assim, que a forma como ele se relaciona com o mundo é de uma ação muito forte no mundo. É lá. Então, ele precisa aprender a ficar aqui, a se conter e a não querer resolver tudo tão imediatamente e, às vezes, resolver o que é do outro. Então, é ficar mais no modo espera. Não procurar problema porque não é da conta dele, né? Principalmente. Entendi perfeitamente. Agora, vamos lá. O sanguíneo, ele tem fama de que perde muito foco. O sanguíneo não consegue focar em nada. Como que ele pode buscar esse foco? Meditação. Ah, boa. Seria muito bom meditação, atividades que tragam mais calma, exercícios que tragam foco. Mas veja bem, até o fato dele não ter foco pode ser também uma coisa positiva, porque ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas existe um desgaste vital dessa pessoa. Então, é aprender assim, a começar uma coisa e terminar. Começar a outra coisa e terminar. E não começar todas não concluir e nenhuma. não concluir. De repente, tarefas pequenas. Tarefas né? pequenas. É um desafio. É. Mas concluindo, com certeza, ele vai ficar Sim, feliz. ler um livro até o final. Sim, perfeito. O melancólico, ele tem aquela mania de perfeccionista, que é tudo muito certinho. Dá para trabalhar essa questão também. Sim, ele é bem detalhista, ele busca a mesma perfeição e não é nem para o outro, é para ele. E aí seria assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Seria muito bom que o melancólico conseguisse se deixar levar um pouco pela onda, pela vida e não se apegar tanto àquelas regras, normas tão estruturadas que aprisionam. Ele fica aprisionado em tudo isso. Perfeito. Você falou aqui no primeiro bloco quando começa a ficar mais evidente essa questão do temperamento de cada um. Mas como a gente está fazendo um resumão de tudo que nós conversamos até agora, seria legal retomar. Você falou que entre 7 e 14 anos fica mais evidente o tipo de temperamento de cada pessoa? Isso. Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, você, eu estou em dúvida qual é o meu temperamento, olha lá a sua vida dos 7 aos 14 anos. Assim, do que você gostava de brincar? Qual era o esporte que você gostava? Quais eram os seus ídolos? Que tipo de música que você gostava de ouvir? Você escrevia poemas? Você escrevia versos? Assim, como que você lidava com a literatura, com o mundo da arte? E a partir daí você já tem uns indícios de qual é o seu temperamento. Ah, perfeito, Del. Olha só, você me falou também aqui nos bastidores que os temperamentos, eles estão muito ligados à questão de terra, fogo, ar, elementos. Mas aí, a produção preparou um quadro para nós relembrarmos os principais pontos de cada temperamento. Eu vou aproveitar esse quadro, Del, aí a gente confere o quadro e você me fala aí qual que está ligado com terra, com fogo, com ar, enfim. Matheus, coloca pra gente, por favor. Vamos lá, melancólico. Começamos pelo melancólico. As principais características: profundidade, sensibilidade, dedicação.
Aí ele precisa tomar bastante cuidado e atenção, aqui nós já falamos, com o perfeccionismo e a autocrítica. Uma frase que define aqui o melancólico: para o melancólico, cada detalhe importa. Mas agora, voltando naquela questão dos elementos, qual o elemento que está ligado ao melancólico? Elemento terra. Então, se ele é o elemento terra, é algo que puxa para baixo, né? E aí, como que é o andar do melancólico nessa terra? É o andar cansado, é o andar de quem ele leva, o corpo fica pesado, ele arrasta os pés para andar, principalmente quando ele está na patologia. E a terra, é nela que nós conseguimos plantar os nossos alimentos, não é? A terra é o lugar que a gente vive, é o nosso solo, é aquilo que nos traz segurança nesse planeta. Então, ela nos traz vida em todos os sentidos. Imagina quando tem um abalo nessa terra, por exemplo, um terremoto, né? Como que você fica com isso? Não é uma coisa densa, sim, pesada? Aí o melancólico, ele precisa aprender a tirar os pés do chão. Esse peso. Esse peso, né? Que ele conseguindo tirar os pés do chão, esse peso, a gente já começa a falar do elemento ar. Ah, perfeito. Vamos ver aqui qual que é o próximo temperamento, por favor. O colérico. O colérico. Uhum. Você vai ler? Ah, posso ler sim, mas você também pode, Del. Mas tá ali, ó. Vou ler rapidinho. Liderança, ação e determinação. Atenção para impulsividade e impaciência. Sim. Determinação, que constrói decisões firmes, define o temperamento colérico. Qual que é o elemento aqui que está envolvido? Então, é o fogo. Ah. É o fogo. Né, tanto que quando o colérico fica muito raivoso, muito bravo, né, assim, o sangue ferve, né, fica vermelho. E aí, pensa no elemento fogo. Você pode usar o fogo para para aquecer o óleo, fazer um bolinho de chuva delicioso, fazer um cafezinho gostoso. Mas também o fogo pode vir de uma forma que não é muito legal. Tem aqui as queimadas, né, os incêndios. Então, quando a gente começa a entender esses temperamentos relacionando com os elementos, assim, se eu estou muito no elemento fogo, mas esse fogo que queima o outro, que destrói o outro, o que eu preciso para que esse fogo fique de uma forma gostosa, que aquece o ambiente, naqueles dias de inverno que a gente tem uma lareira, ai que gostosinho, ou vai fazer um fondue. Então, o fogo tem um calor que pode trazer acolhimento, e é um acolhimento que traz as pessoas para perto, mas ele pode aparecer de uma forma que ele pensa, começou um incêndio, o que você vai fazer? Sai correndo. Sim. Você não quer ficar perto daquilo. Então, ele coloca para correr. Então, entenda assim, como que está esse calor do seu fogo, que pode aproximar pessoas e situações nos ambientes de trabalho, na vida em família, e o que pode afastar. Ah, perfeito. Nós temos mais um temperamento aqui, Matheus, fleumático. Fleumático. Fleumático é calmo, equilibrado, ele raciocina bastante. Passividade e dificuldade de decisão são pontos aí que precisam ser levados em atenção. E uma frase que define aqui: serenidade que constrói decisões conscientes. Sim. Assim é o fleumático. Qual o elemento, Del? Água. Mas vamos lá pensar na água também, né? Então, a água, ela pode até... Pensa assim, a água está lá e aquele fogo do colérico que vem e aquece. Então, aquele fogo traz um movimento para o fleumático. O colérico pode trazer um movimento para essa fleuma. Mas pensa também, assim, uma água que ficou empoçada. É uma imagem ruim. Sim. Mas é aquela água que, assim, não tem vida, não tem movimento. Aí você joga uma pedrinha, ela se movimenta só um pouquinho, não é? A água, que é o elemento do fleumático, ela traz uma característica de adaptabilidade para o fleumático. Tanto que você coloca água numa garrafa ou num copo, ele toma aquela forma. Então, o fleumático, ele é adaptável. Mas vamos pensar na água na natureza. Muito boa, quantas vezes vocês me ofereceram água, com esse calor todo mundo precisa tomar muita água e tal. E aí, quando vem aquele excesso de chuva, o que significa aquilo? Que as pessoas perdem tudo, né? Esse é o mundo interno do fleumático.
Você olha para ele, parece que está tudo bem. É o mar, né? Você olha para o mar, que lindo, mas lá embaixo, no fundo do mar, tem muita coisa acontecendo. Então, o fleumático precisa aprender a entender essas qualidades que vêm do elemento a água e como que ele faz, então, para trazer fluidez para essa água. Ah, perfeito. E por fim, não menos importante, Claro vamos falar não. sanguíneo. Ele é entusiasmo, comunicação, criatividade, dispersão e falta de foco. São os pontos de atenção, conexão em forma de sorriso. Assim é o sanguíneo. Qual que é o elemento? Ar! Voa! Ele voa! É a borboleta. É a borboleta. E como é bom sentir uma brisa, não é? Nesse calor, você abre a janela e fala, nossa, que ventinho gostoso e tal. Não é muito bom? Então, olha, aquele ventinho, ele entra no seu ambiente e ele toma todos os espaços daquela casa. Então, num calor assim é muito bom. Mas quando vem aquela ventania, que você vê assim o caminhão quase que tombando, ou às vezes os carros tombando, a gente já tem isso no Brasil, muitos casos relacionados a isso. Então, assim, como que eu entendo o elemento ar na natureza, dessas qualidades do ar, quais são as características que eu tenho e como que eu posso lidar melhor com isso. Porque se você juntar, por exemplo, uma pessoa sanguínea, que é do elemento ar, que está aqui, que não aprofunda, que fica na periferia, junta com as qualidades do melancólico, que é terra, que precisa sair do chão, que precisa desse ar, aí você tem aqui uma mistura boa. Um complementa o outro. Um complementa o outro. Agora, Perfeito. como que você desenvolve essas qualidades em você? Autoconhecimento, aí precisa buscar ajuda. Aí, autoconhecimento mesmo. Matheus, muito obrigada. Olha só, gente, antes de encerrar o programa, uma dica bem bacana para você que ainda não sabe qual é seu tipo de temperamento. É possível fazer um teste de forma gratuita no site educamais.com. Logo na página inicial ali, você vai encontrar a opção Testes Online. Embora esses testes possam ser divertidos e até oferecer uma orientação inicial, eles não são a maneira mais precisa de determinar o aspecto da sua personalidade. A abordagem mais eficaz e confiável para compreender, na verdade, o seu temperamento é por meio de sessões de terapia com um profissional especializado na área. E no programa de hoje ficou bastante evidente também que cada temperamento é único, com as suas qualidades, forças e limitações. Não há um temperamento que seja melhor que o outro e todos devem ser valorizados pelas características individuais. Que o encontro de hoje seja um convite para você aprofundar aí o seu autoconhecimento. Del, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito Foi bom incrível estar aqui com você sempre. Ai, maravilhoso. Eu agradeço também, é claro, a sua companhia, a Tamires que ficou aqui junto comigo esse programa inteiro. O próximo De Bem com Você está aí na próxima semana. Enquanto o programa não chega, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. O endereço é fácil, eu falo toda semana para você e está aparecendo aqui ó, na sua tela, @TV Câmara SJC. Até a próxima!